Ladies and gentlemen, eu sou W. Abreu, bem-vindos ao canal Sensato. Bom, o vídeo de hoje para mim vai ser um desabafo, uma opinião, não importa. Depois do episódio 37 que eu assisti, que eu achei uma coisa, ficou ridícula, né? O que era para ser um episódio mediano acabou ficando ruim. Então assim, eu vi a sinopse do que vai ser no episódio 30 e que pelo que eu entendi, esse episódio vai estar totalmente focado na personagem da Sumino, que pelo jeito que eu entendi vai ser o último trabalho dela como detetive antes de deixar a equipe. E assim, então eu vou explicar, né? Eu tô achando que atuei junto com a TV Asahi, porque tem isso, né? E a Bandai também, porque tá mais preocupada em vender produto do que ver os comentários dos fãs, do que eles estão achando da série, se estão gostando, tá achando ruim, né? Pra eles parece que não tá fazendo a menor diferença. E assim, se forem lançar o episódio 38, vocês têm duas opções. Uma delas, você lança o episódio 38 normal mesmo, sem corte nem nada. Você tá cortando a personagem do episódio, já que o episódio é totalmente focado na Sumino antes de deixar a equipe. E poderia ser mais provável ainda se ele soltasse de novo o episódio 37, só que dessa vez se corte nenhum para fazer ligação com a 38, pelo menos para dar encerramento. Ou a segunda opção, que é o seguinte: descartar o episódio 38 e pegar o episódio 39 para ser um novo episódio 38. Porque se vocês resolverem cortar todas as cenas da Sumino no episódio 38, que era para ser focado na Sumino, você pode ter certeza que os fãs dessa atriz vão ficar putos de raiva com vocês. Pra mim é certeza, ainda mais porque a maioria do público de vocês é mais do Japão mesmo, não é de fora. Que assim, uma coisa que eu acho que tanto pra vocês aí que estão produzindo a série não percebeu, ou já deve ter percebido ou não, mas é bem provável que todas as pessoas que assistiram esse episódio 37, além de mim, e ainda por cima, que não é do Japão, não sei se eles perceberam, mas eu percebi que a roteirista estava, desde o início dessa série, ela estava praticamente criando um triângulo amoroso entre a Buke, o Rico e a Sumino. Por que eu estou falando isso? Porque pra mim ficou bem na cara que desde o começo eu percebi que de um lado a Buke é perdidamente apaixonada pelo Rico. E que pra mim não ia ser nada improvável se essa série terminasse com a Buke se casando com o Rico. Até porque, pelo que eu entendi, já comentaram que não seria a primeira vez que poderia acontecer de uma vilã se casar com o herói, porque já houve isso no Super Sentai de Kyoryuger, onde uma vilã, que é uma monstrinha rosa, ela termina se casando com o Ranger Azul nessa série. Então pra mim não ia ser tipo assim um baque, não ia ser uma surpresa. Só que aí pelo outro lado, eu percebi que o Rico não tinha notado ainda a Buke de outra forma, porque ele estava desde o início gostando da Sumino. Tanto que dava para perceber, ele sempre estava atrás dela, mesmo que sem querer, ele aqui ficava apoiando ela, e sempre estava naquele conflito também, que a gente não sabia o que era e a gente só foi descobrir depois. Tanto é que no episódio 34, exatamente, os dois se juntam, quer dizer, o trio, né? Mas nesse caso, ele junto com a Sumino, eles acabam fazendo um ataque simultâneo para derrotar Belum. Então assim, tentar soltar o episódio 38 com as cenas cortadas onde a Sumino deveria aparecer e vocês tirarem isso, como se ela fosse um fantasma, alguma coisa, vai ficar esquisito para os fãs que gostam dela e que provavelmente vão parar de assistir essa série depois disso. E que realmente para mim ficou muito esquisito, porque eu vi que no episódio 37 o diálogo dos personagens não estava batendo, porque se vocês tivessem parado para pensar que na vida real nenhum cara tá preocupado em querer ir numa loja, querer comprar uma roupa para querer ficar fashion. Quem pensa assim é mais mulher do que homem. E outra, provavelmente o dono da loja, que mal aparece pelo menos uma vez e depois sai, também ficou vago. Porque pelo que deu para entender que nesse episódio 37 é bem provável que quem deu a ideia de ir numa loja para arranjar uma roupa para ficar fashion, provavelmente foi a Sumino. E também provavelmente deve ter sido a Sumino que deve ter dado a Horyu uma vaga para trabalhar numa loja de roupas como vendedor. Vocês quebraram, ó, toda a expectativa de uma série que era para ser mediana se tornar ruim. Quer dizer, ruim não, né? Pra mim ficou péssimo. Agora eu não sei como é que vai ser esse episódio 38. Então só tô dando uma dica aqui pra vocês aí, que eu duvido muito que alguém vai querer ver esse meu vídeo. Tem dois motivos aí. Primeiro, que eu não falo japonês, então provavelmente eles não vão entender eu falando português, assim como eu não vou entender eles falando japonês. E segundo, que esse meu canal aqui é pequeno, ou seja, quase não tem visualização, então eu acho muito difícil de alguém pegar esse meu vídeo e mandar pro pessoal lá da Toei pra ver se eles pegam essa dica que eu tô dando antes mesmo de eles soltar esse episódio 38, que é o seguinte: vocês poderiam simplesmente soltar de novo o episódio 37 junto com a 38, mas sem cortar nada da personagem da Sumino,
pelo menos para ficar sendo como o último trabalho que essa atriz fez, né? Já que vocês já vão encerrar mesmo o Super Sentai, que não vai ter depois dessa, ou simplesmente vocês não passem esse episódio 38 e peguem o episódio 39 para se tratar como 38. Porque se vocês soltarem o episódio 38 com cenas cortadas, onde o foco que era para se assumir não está assumindo, eu vou deixar claro, o pessoal vai ficar puto, tá? E só isso mesmo que eu tenho para falar, que achei péssimo, porque assim, se eu estivesse dirigindo essa série, eu provavelmente ia brigar para manter a personagem aparecendo nos episódios. Mesmo que eu fosse demitido, mas eu ia, porque o que vocês fizeram foi totalmente ridículo, né? Vocês têm que parar de ficar pensando no dinheiro e começar a ver a opinião dos fãs se estão gostando ou não. Porque não sei se vocês sabem, um dia vocês vão falecer e o dinheiro vai ficar. Então, vocês têm que começar a pensar o que está valendo mais. Contar com a opinião dos fãs para manter a série legal ou simplesmente descartar tudo que os fãs comentam só porque vocês querem grana, né? Porque é uma coisa que não é de hoje que eu tô puto com esse lance de vocês quererem primeiro vender o produto para depois lançar a série. Isso aí eu já fiquei puto. E não é só dessa série, é das outras séries anteriores. Desde que eu tava assistindo Lupin Ranger vs Patrol Andy, que eu já tava meio puto com esse lance de ficar lançando produto antes da série. Né? Meio que, ou seja, já não basta o spoiler no final do episódio da série, aí os caras ainda tem que dar spoiler dos brinquedos que eles lançam antes da série mesmo. Só isso mesmo que eu tô pra falar, tá? Se vocês vão pegar essa minha ideia ou não, também aí dane-se, né? Mas só pode ter certeza de uma coisa: se o episódio 38 for lançado sem a aparição da personagem, vocês vão perder mais audiência do que tem. A maioria das pessoas que assistem essa série de vocês é mais no Japão. Não é muito por fora não, porque aqui por fora aqui a gente chega em atraso para assistir e que provavelmente já o filme em questão, né, que pelo jeito só vai chegar aqui no Brasil daqui a um ano, nem sei se eu vou assistir, tá vendo? Porque vocês já tiraram minha alegria. E é isso mesmo, não tem muito o que comentar não. Fui!